Graça e paz, querido irmão, tudo bem contigo? Hoje nós vamos estudar a lição número 1, a família do rei, da série de lições Deus Conosco, estudos baseados no livro de Mateus. Quero convidar o caro irmão a orar juntamente comigo em prol desse estudo. Se possível, feche os seus olhos. Senhor meu Pai que estás no céu, santificado e exaltado seja o teu nome. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos concede a oportunidade de mais um dia poder meditar e estudar na tua palavra. Que o teu nome seja adorado, que o teu nome seja enaltecido através deste estudo. Que possamos aprender, ó Pai amado, com a genealogia de Jesus. Que nós possamos extrair lições valiosas deste estudo. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quero começar com dois versículos citados por Mateus, um no início do livro que traz uma promessa e outro bem no final do livro que é uma garantia. Leia comigo Mateus 1, versículo 23, que diz assim: Eis que a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui Mateus cita uma promessa proferida pelo profeta Isaías. Já no final do livro, no capítulo 28, parte B do versículo 20, diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavras de Jesus. Segundo o Evangelho de Mateus, Jesus é o Deus conosco, que veio morar entre os seres humanos e continuará com os seus discípulos até o fim. Meus irmãos, quem foi Mateus? Quem é esse Mateus? Fala para mim, Isabel. Revela-me quem é este Mateus. É o Mateus Xavier? É o Mateus Diniz? É o Mateus não sei onde? Não, não é nenhum desses Mateus, irmãos. Mateus. Quem foi este Mateus? Mateus, também conhecido como Levi, com o nome, significado do seu nome, dom de Deus. Levi, porque muito provavelmente ele pertencia à tribo de Levi. Com isso podemos afirmar que esse Mateus era judeu. A sua terra natal era Cafarnaum, localizado na região da Galileia, lugar onde Jesus habitou para se cumprir uma profecia. Essa profecia você vai encontrar lá no livro de Mateus, salvo engano, capítulo 4. Tem lá, irmão. A função, a profissão de Mateus. Irmão, essa profissão aí é difícil, viu? Cobrador de impostos. Rapaz, essa profissão até hoje não é muito bem vista. No passado, na época de Mateus, os cobradores de impostos eram mal vistos tanto pela população, tanto pelo povo, quanto pelo governo. Tinham a fama de saquear, de roubar, de furtar, tanto do governo quanto do povo. Era uma profissão que não era legal ter naqueles dias, se você quisesse ter um bom convívio aí com a sociedade. Mas esse cobrador de impostos, um homem muito inteligente, muito provavelmente um contador, com certeza instruído, de estudo, ele devia ser, eu imagino, um cara pensante, um cara muito inteligente. Pense no contador da tua empresa. Se você trabalha, imagine o contador, o controller da sua empresa. Imagine a personalidade do controller da sua empresa sendo a personalidade de Mateus. É assim que eu imagino o meu. Ou, se você é um contador, que eu sei que em Santo Amaro nós temos, imagine Mateus com você. Mateus, eu acredito que era um homem muito curioso, muito estudioso, conhecia muito bem as escrituras sagradas, conhecia muito bem as escrituras hebraicas, porque em seu livro tem várias citações. E ele, quando ouviu falar de Jesus de Nazaré, Jesus de Belém, Jesus o Cristo ungido, o Messias, ele com certeza passou a observar, e em Cafarnaum ele deve ter tido a oportunidade de ter visto vários milagres, prodígios e maravilhas que Jesus devia ter operado ali.
E o chamado de Mateus. O chamado de Mateus, irmãos, é uma das passagens que eu mais amo, particularmente eu amo nas Escrituras, que é Mateus 9, versículo 9. É uma passagem simples. Jesus passa por Mateus na coletoria e chama, vem, segue-me. E Mateus simplesmente levantou e passou a seguir Jesus. Não teve, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe, deixa eu fazer minha faculdade, deixa eu me aposentar, deixa eu fazer isso, Jesus. Nada disso. Mateus não se opôs em nenhum momento em seguir Jesus. Ele tinha convicção de quem era Jesus. Ele tinha convicção de que Jesus era o Messias. Então ele levantou e passou a seguir. Se tornou-se um dos discípulos de Jesus, um dos seguidores. Ele também está entre um dos 12, é isso mesmo, ele foi um dos apóstolos de Jesus. Esse cara participou da prisão, da morte, da ressurreição de Jesus. Lá em Atos, no início do livro, quando cita o derramamento do Espírito Santo, o momento do batismo no Espírito Santo, Mateus viveu este momento, irmãos. É fantástico, esse cara aí é top demais, esse cara é bênção, viveu muita coisa boa. E depois de 35 anos, aproximadamente, de ter vivido com Jesus, ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreve, registra todos esses momentos. Meu querido irmão, agora eu quero trazer para vocês curiosidades sobre os livros de Mateus. Vamos com uma ajuda aqui. É o evangelho com mais referências ao dinheiro. Nenhum outro evangelho fala tanto de dinheiro como esse. Qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos combinar, né? Um contador, um cobrador de impostos, dinheiro seria um assunto pouco falado. Mais de 70 referências das escrituras hebraicas enfatiza 33 vezes que as obras de Jesus são um cumprimento das profecias contidas no Antigo Testamento. Mais curiosidades. O termo reino de Deus aparece 5 vezes. O termo reino dos céus aparece 31 vezes. Nenhum outro evangelho dá tanta ênfase ao reino como Mateus. Ou seja, Mateus acredita, Mateus crê que Jesus é o Rei dos Reis. Meu querido irmão, agora eu quero trazer para vocês curiosidades sobre os livros de Mateus. Vamos com uma ajuda aqui. É o evangelho com mais referências ao dinheiro. Nenhum outro evangelho fala tanto de dinheiro como esse. Qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos combinar, né? Um contador, um cobrador de impostos, dinheiro seria um assunto pouco falado. Mais de 70 referências das escrituras hebraicas enfatiza 33 vezes que as obras de Jesus são um cumprimento das profecias contidas no Antigo Testamento. Mais curiosidades. O termo reino de Deus aparece 5 vezes. O termo reino dos céus aparece 31 vezes. Nenhum outro evangelho dá tanta ênfase ao reino como Mateus. Ou seja, Mateus acredita, Mateus crê que Jesus é o Rei dos Reis. E qual é o objetivo do autor? O objetivo do autor, segundo a lição bíblica, é provar por A mais B de que Jesus é o Messias. Nada melhor do que um judeu falando para outros judeus, pois esse tem conhecimento de causa e conhece as promessas e as evidências contidas no Antigo Testamento. Com isso, ele consegue provar por A mais B de que Jesus é o Messias tão esperado por eles, os judeus. Vejamos também outro objetivo do autor, de que o reino de Deus está próximo. Uma vez provado que Jesus é o Rei esperado, a mensagem do Evangelho é de que o reino de Deus está próximo. Não se trata de tempo, mas sim de distância. O reino de Deus chegou perto porque o Rei estava perto. Uma vez que o reino de Deus chegou até nós, os seus súditos, devemos nos ocupar em espalhar
esta boa nova, até a vinda plena e completa deste reino. Você pode confirmar isso através de Mateus 24:14, que fala que o Evangelho de Deus, o Evangelho é inclusivo. E também em Mateus 28:19, que nos dá a grande comissão. Ah, Isabel, para que estudar genealogia? Que negócio aí, só vamos aprender nome aqui e tal. Calma aí, gente, dá para tirar boas lições de uma genealogia. Vamos aqui, de uma maneira muito criativa, ler e entender um pouquinho da genealogia de Jesus. Começando pelo versículo 1 do capítulo 1. Convido você a abrir sua Bíblia, pegar uma caneta aí, um lápis, um marca-texto, para você também ir grifando as palavras, os nomes, para que você possa lembrar e entender um pouco da história. Vamos lá? Versículo 1 do capítulo 1 de Mateus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Destaque para Cristo. Cristo não é um nome, mas um título para Jesus. Jesus é o nome de Jesus. Cristo não é o sobrenome dele. Cristo é um título que do grego significa ungido, que tem a mesma tradução para Messias, que é na forma hebraica para ungido, tá ok? Filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi porque Deus prova que Cristo é o herdeiro do reino eterno que Deus prometeu a Davi. Filho de Abraão porque todo judeu que é judeu se denomina como filho de Abraão, tá ok? Agora, de uma maneira muito criativa, eu quero expor para vocês a forma que está a minha Bíblia. Vamos lá! Como está na minha Bíblia? Mateus 1, versículo 2. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó e Jacó gerou Judá e seus irmãos. Abraão creu na promessa de Deus, de que através de seu filho Isaac, todas as famílias da terra seriam benditas. Isaac gerou Jacó, que logo com o decorrer da vida seu nome foi mudado para Israel, e Israel gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Um destaque para a primeira mulher que aparece na genealogia de Jesus. E também confesso que nas genealogias que vocês forem estudar, não é comum ter nome de mulheres. Então, na genealogia de Jesus, é um meio de se provar que todo mundo aqui tem espaço. Tamar, na verdade, era a nora de Judá. Tamar conta-se a história dela em Gênesis 38, que ela foi casada com Er. Er foi um homem mau perante os olhos do Senhor e o Senhor acabou matando. Para cumprir a tradição, Judá deu a Tamar como marido Onã, o irmão de Er, o segundo filho de Judá. E aí ele tinha como obrigação engravidar Tamar e do filho que fosse gerado desse relacionamento, da sequência na semente de Er. Só que Onã achava isso muito injusto e ele não engravidava Tamar. Perante os olhos do Senhor isso foi mal e também Deus matou Onã. Só que tem um terceiro filho na história, que é Selá. Judá falou, cara, eu não vou dar meu filho para essa mulher, porque essa mulher vai acabar matando meu marido, a culpa vai matar meus filhos. A culpa de eu perder meus filhos é dela. Então falou para Tamar, vai embora para casa do seu pai, vestida de luto, e quando Selá foi mais rapazinho, eu te chamo para vocês se casarem. E aí deu um pelezão em Tamar. Tamar ficou esperando nada, viu que Selá cresceu, se tornou homem, nada de casar. Nesse inteirinho, Judá ficou viúvo. Judá passou um tempo de luto e depois do seu luto ele saiu para tosquiar ovelhas, né? Em outros tempos seria para pescar, em outras situações aí atuais seria para jogar uma bola depois do luto. E ele saiu para tosquiar e aí Tamar teve a brilhante ideia de se vestir como prostituta, ficar na beira da estrada para dormir com o seu sogro. Por quê? Ela precisava engravidar e dar sequência na linhagem. E aí ela conseguiu.
Judá engravidou Tamar e Tamar conseguiu provar que os filhos, os gêmeos que ela tinha no ventre, era filho de Judá, que foi Pérez e Zerá, tá ok? Pérez e Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Esse Arão não é o sacerdote, diga-se de passagem, diga-se ainda que ele é avô da esposa do sacerdote Arão. Então, esse Arão aqui não é o da tribo de Levi, ele é o da tribo de Judá, ele não é o sacerdote, ele é o avô de Elisabe. Elisabe foi esposa de Arão, o sacerdote. Gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson. Nasson, cunhado de Arão, sacerdote, foi líder da tribo de Judá durante a saída, o pós-exílio, a saída do êxodo do Egito. Palavra certa, êxodo. Nasson gerou Salmon. Salmon gerou Boaz. Salmon gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, segunda mulher que aparece na história, na genealogia de Jesus. Raabe, se você se lembra da história dela, ela é a prostituta cananeia que deu refúgio, que deu guarida para os espias em Caná, certo? Isso, foi dos espias. De Raabe. Raabe, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Outra estrangeira também aqui na genealogia de Jesus. Ruth, nora de Noemi, viúva, a moabita viúva, que se casou com Obed. Isso. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi, o rei Davi. Davi gerou Salomão. Davi foi um reizinho, né, muito baixinho, mas muito problemático. Ele assassinou, ele não foi um bom exemplo o tempo todo, mas foi um homem segundo o coração de Deus. E isso prova que, independente das circunstâncias, você pode sim ser uma pessoa que Deus ama e que quer bem e que quer que você esteja dentro dos caminhos e dos planos que ele tem. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias, outra mulher que aparece na genealogia de Jesus, Batseba, tá? E Salomão gerou Roboão. Salomão, o homem mais rico e mais inteligente e mais sábio de toda a terra, prova que nem mesmo todo conhecimento, toda sabedoria impossibilita de ser corrompido. Apesar de toda a sabedoria, de todo o conhecimento de Salomão, se casou com 300 mulheres, tinha 700 concubinas, e nesses casamentos acabou casando com mulheres que adoravam outros deuses, que cultuavam outros ídolos, e Salomão, no final da sua vida, acabou se corrompendo. Por causa disso, através do seu filho Roboão, Deus fez ele perder boa parte do reino, não tudo por amor a Davi e por amor a Jerusalém. Foi aqui na geração de Roboão que teve a divisão do reino do norte e do reino do sul, reino de Israel e reino de Judá. Reino de Israel, nenhum rei prestou, nenhum rei foi reto aos olhos de Deus. Alguns do reino do sul, do reino de Judá, foram bons. Seguimos aqui a linhagem real do reino do sul. Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa foi um bom rei, que gerou Josafá. Josafá é um rei bem conhecido aí dos levitas, né? Lá em 2 Crônicas 20, mostra esse rei que reinou por 25 anos, o segundo rei mais importante de Judá, colocando o grupo de louvor na frente da batalha. E aí é onde vem essa expressão, né, do louvor estar à frente da guerra e tal. Confira essa história em 2 Crônicas 20.
Josafá gerou Jorão, ou Georão, tá? Segundo alguns historiadores, existe um errinho aqui de escrita. Jorão foi um rei de Israel, Georão foi um rei de Judá, que gerou Uzias, que foi um excelente rei, que gerou Jotão. Jotão gerou Acás, que foi um rei ruinzão, que gerou Ezequias. Aqui entre Jorão e Uzias houve 3 reis: Acasias, Joás e Amazias, sendo Joás e Amazias reis bons perante os olhos do Senhor para Judá. Ezequias foi um rei bom, gerou Manassés, que teve o reinado mais longo, porém, no meados do seu reinado, ele acabou se corrompendo e se alistou junto aos assírios e acabou sendo preso pelos próprios inimigos. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade. Amon, na verdade, reinou pouquíssimo tempo. Os seus súditos mataram ele e colocaram Josias com 8 anos para reinar. Reinou por 31 anos e foi o 3º melhor rei de todo o Judá. Segundo o coração de Deus, foi muito bom. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, Joacás e Eliaquim ou Jeoaquim. Aqui, nesse período dos filhos de Josias, começa o exílio babilônico, que foi a parte da lição que estudamos recentemente. Começa-se o exílio babilônico. Joacás, ele fica em Judá como rei. Porém, Nabucodonosor escolhe Jeoaquim para poder ser o rei de Judá nesse período do exílio. Após o momento do exílio, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel é um nome familiar para vocês, nós estudamos há pouco tempo. Foi o primeiro governador pós-exílio. Foi esse cara que liderou a galera que saiu, lembra? Que saiu lá da potência medo-persa, que liderou o pessoal para voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo e os muros da cidade. Zorobabel gerou Abiúde. Aqui tem um período de 400 anos de silêncio profético. Aqui não é possível, através de registros bíblicos, provar a genealogia, saber qual que é a genealogia de Jesus. Então, vem discorrendo aqui. Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Detalhe importante no versículo 16, aí na sua Bíblia. Jacó gerou José, marido de Maria. Aqui em nenhum momento, tanto Lucas quanto Mateus, diz que José gerou Jesus. Como todo o texto vem discorrendo, fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou ciclano. Nenhum momento em Mateus e Lucas eles descrevem que José gerou Jesus, mas que sim, José, marido de Maria, qual teve Jesus, chamado Cristo. Então, por meio de adoção, por meio legal, José é o pai de Jesus, né? Então, não foi um ato biológico, para se provar em todo o tempo que foi um ato espiritual, Espírito Santo e Maria que gerou Jesus, ok? Outro tema interessante aqui que eu quero voltar antes de ler o último versículo com vocês. A primeira divisão aí dos primeiros 14 nomes que aparecem na história, dos versículos 2 a 5 a 6, é Deus preparando uma nação, ok? Para receber um Salvador. Do versículo
6 até o 11, é uma nação, o Senhor colocou homens para governar uma nação para receber um Salvador. Na última fase, nomes desconhecidos totalmente, é uma nação sendo preparada para receber o Salvador. E aí, essa divisão de 14 em 14 nomes, como diz o versículo 17, deduz que é um meio para facilitar a memorização dos nomes. E também porque Davi, no grego, significa 14, chega no número grego lá de 14. Então, são situações que Mateus colocou ali para poder memorizar a linhagem de Jesus, tá ok? É muito importante frisar, para a gente defender, que José em nenhum momento aparece que ele gerou Jesus, e que Cristo é um título e não o nome de Jesus, ok? Bom, por enquanto, da genealogia é isso. Queridos, estamos chegando ao final. E daí você deve estar se perguntando, ou me perguntando, se você está me assistindo até agora, Isabel, por quê? Que lição que eu posso extrair da genealogia? Rapaz, genealogia, negócio que não é estudado, é um negócio que a gente não sabe nem por que está na Bíblia, por que está lá, meu Deus do céu. Bom, temos lições sim para extrair de qualquer texto, de qualquer passagem bíblica, com certeza. E vamos aqui expor 3 motivos, 3 lições que podemos extrair desta genealogia. Tenho certeza que você vai começar a olhar para a genealogia, pelo menos a de Jesus, com outros olhos, com uma outra perspectiva. Primeiro, provar biblicamente e humanamente que Jesus é o Messias tão aguardado, tão esperado pelos judeus e por nós também. Provar que Jesus não é um ser mitológico, mas que ele fez parte da história de um povo. Por último, mas não menos importante, seja qual for a sua situação, na forma que você se encontra, sim, é possível você fazer parte da família de Cristo. Não importa o tamanho do seu pecado, irmão. Não importa os erros que você cometeu. Não importa a sua personalidade, tampouco como você enxergou a vida até agora. Saiba que você sim pode fazer parte desta família, assim como Raabe, assim como Ruth, assim como Davi, Salomão, tantos outros reis bons e ruins passaram pela genealogia de Jesus. Todos estão registrados, todos estão confirmados que fizeram parte da história da descendência de Jesus, e você também pode fazer parte da família de Cristo. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao final, mas eu quero propor para vocês um desafio de, durante a semana, reler a genealogia de Jesus, sozinho ou acompanhado da família. Aproveite aí os dias de quarentena para você meditar em tudo que a gente estudou. Reler as histórias dos reis, nas crônicas, nos livros dos reis, em Gênesis, para você tirar lições para a sua vida. Você vai ver que nem todo mundo é perfeito, mas todo mundo fez parte da família de Deus. Que Deus abençoe a sua semana. Fique com Deus. Paz. Tchau, tchau.